Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Fidelizados. Este daqui é um programa onde eu deixo em aberto aqui para você, uma entrevista que eu faço com os meus pacientes para que você veja o que foi que eu fiz para fidelizar esses pacientes. Sou Cíntia Manabe, massoterapeuta especialista em shiatsu há mais de 27 anos, e o meu objetivo é ajudar você, massoterapeuta com conhecimento em shiatsu, a ter uma agenda cheia. E agora eu vou conversar com a Silvia Tourinho. Qual que é o seu nome e de onde você fala? São Paulo, meu nome é Silvia Tourinho. Silvia, você se lembra como você me conheceu? Lembro, fui indicada por a minha ginecologista, a doutora Fernanda Espadoto Batista. Tá, e você lembra quanto tempo você passa comigo? Não lembro, não, mas eu acho que está aí chegando ou passando 10 anos, mais ou menos. Eu acho que foi isso mais ou menos mesmo também. Dentro do sistema eu até tenho, né, do sistema da clínica, mas não estou com ele aberto no momento. E o que você mais valoriza dentro de um atendimento, Silvia? O que você mais valoriza dentro de um atendimento? A seriedade, né? A pessoa ter seriedade no que ela está fazendo, no que ela propõe, e atender da melhor maneira possível a necessidade da pessoa que foi aí confiante e esperando sair bem. E foi o que aconteceu comigo. Saí bem em todas as vezes e encontrei em você seriedade, profissional, séria, respeita o paciente. É isso aí, seriedade. Responsabilidade diante do problema que está em suas mãos. Tá. E, Silvia, quando você indica pacientes para um profissional, o que é que faz você indicar uma pessoa que você conhece para aquele profissional? Como eu já indiquei, e a pessoa foi e saiu daí muito satisfeita, é exatamente o que eu falei, você ter, você é séria no seu trabalho. As suas mãos parece que são mágicas, porque você coloca essa magia na sua profissão, na sua responsabilidade diante do paciente. Isso é maravilhoso. Indico para qualquer pessoa, a qualquer momento. Obrigada, viu, Silvia? Muito obrigada pela sua confiança no meu trabalho. É isso Muito aí. obrigada. Terei sempre. E quando você não conhece o profissional, né? Ou seja, ainda quando você vai passar com algum profissional e você ainda não conhece aquele profissional, o que é que você avalia para escolher quem você vai passar, né? Porque às vezes você precisa de um profissional e você te dão opções de profissionais para passar, né? Como você não conhece aquele profissional, o que é que você avalia para fazer a sua escolha? Meio complicado. Normalmente, no meu caso, eu procuro sempre indicação de alguém que já foi, principalmente nessa área, não é? De coluna, como precisei. Eu procuro alguém que já foi e que tenha gostado e que tenha passado, e eu vou na confiança de que também vou encontrar uma profissional de responsabilidade. Eu nunca vou, assim, sem conhecer a cega, nunca fui, não me aconteceu ainda. Eu sempre vou, quando alguém me fala, eu busco em pessoas que já foram, e aí eu vou. E no seu caso eu fui e não tive momento de desagrado nenhum. Foi ótimo, foi excelente, e sempre que estou com a doutora Fernanda, a gente sempre conversa sobre isso. Então, Na verdade, assim, o que te faz, então, escolher um profissional é a confiança da pessoa que está te indicando. Exatamente. Comigo aconteceu que foi bom, né? Que foi excelente, que foi maravilhoso.
eu estava precisando naquele momento, e assim, por uma casualidade, eu conversei com ela, que eu estava com um problema sério de coluna. Ela disse, dona Silvia, antes de ir a um médico especializado, procure uma pessoa que eu conheço, muito excelente, que eu frequento, quem sabe ela vai resolver. Foi assim, eu fui e gostei. E o que é importante para você, Silvia, para que os profissionais da minha área possam fidelizar os pacientes? É o que eu falei no início, um profissional da sua área, ele tem que ter seriedade, ele tem que estudar. Você voltou. Ele tem que estudar, ele precisa sempre estar atualizado e saber que dentro dele tem um corpo que precisa dele. Então, ele precisa transformar as mãos dele em umas mãos mágicas, que é para a pessoa não sair pior do que entrou, que pode acontecer, não é? A depender do profissional. Nunca aconteceu comigo, mas sei de pessoas que foram em outros profissionais que aconteceu isso. Então, ele tem que ter seriedade, ele tem que trabalhar sabendo que o que está diante dele é uma coisa muito melindrosa, né? É um corpo, é um ser humano. E é uma coluna que, se triscar de maneira errada, já piora a situação, não é isso? É que é diferente, né, Silvia? Para quem trabalha na área da saúde, é muito diferente de você, por exemplo, ir num supermercado e comprar um produto que está na prateleira, né? A gente Exatamente. vai lá e escolhe um produto, né? Para quem trabalha na área da saúde, eu acho que para o paciente que está procurando profissional, é a consciência de que a gente não está indo lá comprar um produto, né? A gente está lidando isso com o ser humano, com a saúde do corpo daquele ser humano, né? Exatamente, é isso aí. Entendi. E que conselho que você daria para os massoterapeutas para que eles consigam encher a agenda deles de pacientes mais rápido? Eles consigam encher a agenda com pacientes mais rápidos? Que conselho que você daria? Como que você vê que o que um massoterapeuta poderia fazer para que ele consiga encher a agenda dele mais rápido? Como que você, sendo paciente, você vê que nós, massoterapeutas, poderíamos fazer para que a gente consiga encher a nossa agenda mais rápido? Se ele fizer, no primeiro paciente que ele tiver um bom trabalho, rapidamente ele vai ter a agenda dele cheia, porque esse paciente vai ser responsável de ir passando as informações para outras pessoas. E em cada 10 pessoas que ele conversar, pelo menos uma, com certeza, vai procurar esse profissional. Entendi. Ele precisa conquistar, cativar o corpo da pessoa na primeira vez que o paciente for aí, que foi o que aconteceu comigo. Você conquistou, cativou o meu corpo, a minha coluna, de maneira saudável, de maneira eficiente. Eu saí daí satisfeita e fui repassando essas informações. Eu agradeço muito por todas as indicações que você já me deu, tá? Basta essas pessoas seguirem o seu profissionalismo, que elas já estarão realizadas, com certeza. Obrigada, Silvia, muito obrigada. Silvia, então, você enxerga como fundamental a conquista do massoterapeuta, a conquista do paciente já logo numa primeira sessão. Na primeira sessão, porque senão ela não vai ter oportunidade de ter uma segunda. Entendi. A oportunidade ela não vai ter. Ela só vai ter a primeira. Entendi. E você poderia me contar, quando você já me procurou com dor na coluna, né? Como que você chegou e como que você saiu do atendimento? Você se lembra? Lembro. Eu estava com um problema muito sério na coluna e, inclusive, já tinha ido a médico,
ortopedista. Ele tinha passado uma cinta, e naquela ocasião era uma dificuldade encontrar essa cinta. Ele indicou na Consolação, perto da Paulista, uma farmácia que mandava fazer, e eu já estava cansada disso. E foi aí que eu fui a uma consulta à doutora Fernanda. Conversando com ela, falando desse problema que eu tinha, ela falou para mim que, no lugar de eu procurar outro ortopedista, que eu fosse a você, que com certeza eu iria gostar. E com certeza eu saí daí bem. E quantos % de melhora você sai em uma sessão quando você passa comigo? Eu acho que, assim, eu acho que quase que 100%, viu? Porque muitas vezes até eu falava para você, eu acho que eu não vou voltar mais aqui não, porque já estou boa. Você lembra que eu falava isso? Você lembra que eu falava isso? E eu não gostava da acupuntura, mas depois que ela é feita, depois que você aplicava a acupuntura, nossa, que maravilha. Uma maravilha. Teve uma das vezes que eu quase ia sair de férias e quase eu nem ia viajar de tanta dor que eu sentia na coluna. Eu fui aí e... Você lembra? Eu pedi a você, eu disse, eu prefiro a massagem no lugar da acupuntura, eu acho que eu estou precisando da massagem. E você me deu essa massagem. E foi uma massagem tão profunda, tão boa, que eu saí daí animada, boa, viajei, passei minhas férias feliz, não tive problema nenhum, só retornei algum tempo depois, quando voltei de férias, quando as coisas começaram a normalizar, foi quando eu voltei para uma próxima massagem. Então, eu digo que é assim. Não tenho quantos %, é tudo. Entendi. E você foi a primeira profissional... eu fui a primeira profissional dentro da minha área de trabalho que você passou, ou você já conhecia? Não. Você foi a primeira. Eu tinha minhas certas dúvidas sobre esse profissional. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ir. Eu era muito médico, sabe? Eu gostava muito do médico, do ortopedista. E eu nunca tinha tido, assim, uma simpatia por uma pessoa nesse ramo, nessa área, né? Mas, graças a Deus, com o apoio de doutora Fernanda, eu fui e vi que é tudo coisa da cabeça da gente, é coisa que a pessoa cria. Você entende? E você precisa ir. E eu tive a sorte de encontrar uma pessoa como você, né? E espero que esses que estão lhe seguindo sigam também a mesma trilha, porque é a trilha certa. Então, você tinha um certo preconceito sobre esse tipo de trabalho do massoterapeuta. Mas é porque naquela ocasião também era muito difícil. Agora as coisas já estão mais fáceis, né? Está sendo mais divulgado, né? Existem várias clínicas. Mas antes, bem antes de eu ter esse problema, mas bem antes, talvez eu já precisasse de um profissional desse, não existia assim com tanta facilidade, você entende? Entendi, sim. Você diz no sentido de não encontrava com tanta facilidade porque não tinha divulgação de profissionais da minha área. Hoje em dia não, de uns anos para cá a coisa está bem mais ampla, está bem bacana, né? Está sendo bem divulgado. E tem bons profissionais com grandes consultórios e clínicas, tudo assim, tudo isso. Entendi. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. E existe alguma coisa que você faz... não, existe alguma coisa, não que você faz, alguma coisa que o profissional faz, você parar de passar com um profissional e ir passar com outro profissional? Comigo, eu acho que já aconteceu com o médico, mas assim, da sua área, não, porque eu só fiquei em você, né? Nunca procurei outro. Mas uma coisa assim que
me faz me afastar do profissional é o desprezo, sabe? É o desprezo. O paciente está ali sentado, é como se não fosse um ninguém que estivesse ali, sabe? Ele não procura ter atenção à pessoa. Você vai hoje em dia em um médico, o celular é mais importante do que a pessoa que está ali para ser atendida. Então, eu fico ali, mas na hora que eu saio, eu não vou mais. Você tem que entrar em um consultório ou em uma área sua, encontrar seriedade, você encontrar pessoas profissionais que estejam atentas ao seu objetivo, né? Atenta a você. Naquele momento, você é exclusiva, não é isso? O paciente é exclusivo. Sim, sim. Assim, quando você me responde isso, o que faz entender é que, como, assim, quando eu sou paciente, não sei se é isso que você está querendo dizer, né? É como se a gente fosse num profissional da área da saúde, e é como se a gente fosse só mais um paciente, como se ele te atendesse de uma forma super mecânica, que nem presta atenção exatamente no todo. Isso aí. Não presta atenção, não se aprofunda no que a pessoa, no propósito da pessoa, você entende? É como eu entrar no seu consultório e você só pergunta alguma bobagem, manda você se deitar e vai lá e papapá, e terminou e acabou. E não é bem assim, né? Você tem que se aprofundar, tem que conhecer a pessoa. Saber os Você detalhes. fala da falta de um atendimento mais humanizado, de mais respeito com o ser humano. Exatamente, é isso aí. Eu queria te fazer mais uma última pergunta. Se você pudesse resumir em uma frase, sobre o que uma massoterapeuta precisa ter para te fidelizar logo numa primeira sessão, o que seria? Simpatia, em primeiro lugar, não é? Gentileza, é saber tratar o paciente logo assim, do início, que é para ele já entrar no consultório confiante e mostrar o lado profissional dele com toda a seriedade que ele puder, se possível, né? Porque aos poucos ele vai conquistando o paciente. Foi isso aí foi isso aí que aconteceu entre nós. Você recebe o paciente bem, com simpatia, com um sorriso, desde a porta. Então, é aí que você já conquista. Aí, quando ele chega lá na sala, ele já está confiante. A dor até vai passando. Porque ele está confiante. Entendi. Ô, Silvia, eu queria te agradecer muito, tá? Por você dedicar o seu tempo para mim, por você colaborar comigo e com os profissionais da minha área. Qualquer coisa obrigada, pode contar comigo. Pode contar comigo sempre. Obrigada, viu, Cíntia? Tudo de bom. Eu que te agradeço. Um beijo. Outro, tchau. Tchau, tchau. E agora eu queria fazer alguns comentários sobre o que a Silvia Tourinho disse, né? Então, ela comentou que ela foi indicada pela médica dela. E aí, quando eu perguntei, eu me recordei, né, que ela veio indicada pela ginecologista dela, onde ela tinha uma dor nas costas, comentou com a médica dela e a médica dela que me indicou. Então, o que eu acho importante, né, nisso? Importante é o tipo de atendimento que a gente faz, né, com o tipo de referencial que a gente fica para os pacientes que passam com a gente, né, porque a médica dela me conhecia e já havia passado comigo também. Então, eu acredito que porque a gente causa, né, aquele impacto de referência do profissional daquele tipo de trabalho e a gente acaba sendo indicado, né? Isso pode acontecer não só com os profissionais da área de saúde, como também por nossos colegas de profissão, por amigos, por conhecidos, por parentes, né? Por qualquer pessoa que já tenha passado com você, que tenha tido uma boa referência de você como profissional e ele acaba te indicando, né? E um comentário que ela fez, ela disse que
eu tenho seriedade naquilo que eu faço, né, no que eu proponho como meu trabalho. E ela fala também do respeito ao paciente. Eu entendo que quando ela fala seriedade no que faz, é a maneira como eu trato o paciente desde o momento que ele chega para mim, até em relação à conduta terapêutica, os resultados da terapêutica, né? E depois de saber o resultado, né, que eu dei dentro da minha terapêutica. E é interessante, porque ela fala que ela escolhe o profissional através de outra pessoa que indicou para ela, né? No caso dela, foi a médica dela que me indicou para ela. E é verdade mesmo, né? Até mesmo quando a gente, por exemplo, vê um corte de cabelo legal de uma amiga, e a gente fala, nossa, ficou tão legal, né? Onde foi que você cortou? E é nessas de quando nós temos boas experiências e quando a gente vê boas imagens de alguma coisa que a gente vê, a gente acaba querendo saber, né, onde foi que a pessoa fez, né? No caso da nossa área da saúde, o nosso referencial vai ser dentro da experiência que o paciente teve com a gente dentro do nosso trabalho, né? Então, toda a experiência que a gente tem, que o paciente tem dentro do nosso trabalho, é o que ele vai levar junto com ele, a recordação daquele atendimento, né? Então, muito importante te lembrar que dentro de um atendimento, para que a gente também cause uma boa experiência, uma boa recordação, uma boa lembrança para o paciente que passou com a gente precisa acionar, né, os 5 sentidos da gente. Então, vocês precisam, porque a massagem, ela estimula a percepção do tato, né? Então, o contato das mãos na pele do paciente vai gerar uma lembrança para ele dentro do sentido do tato. Então, o lugar, o local aonde você vai atender o seu paciente, ele vai guardar também uma recordação deste local, né? Então, é importante que você tenha uma dedicação para o local do seu atendimento, né? Isso não precisa ser chique, mas precisa ser algo que remete a alguma coisa de uma vivência positiva para o seu paciente, né? E é muito legal também a gente utilizar sons, né? Mas também, às vezes, eu pergunto para o meu paciente, né? Você gostaria que eu colocasse alguma música durante o atendimento? Ou você prefere que eu coloque, que eu deixe no silêncio? Às vezes, alguns pacientes têm pedido para deixar sem música nenhuma, né? E também a gente pode utilizar sons terapêuticos, como, por exemplo, solfejo. Se vocês derem um Google aí em solfejo, vocês vão ver que são músicas que têm as vibrações em hertz que têm efeitos terapêuticos. Vocês podem utilizar isso na terapêutica de vocês também. É importante que a gente estimule o nosso paciente também através de um aroma, que ele lembre da experiência com você. Então, pode ser um spray de ambiente com algum aroma, pode ser um creme que você utiliza com algum aroma, né, que fica característico da lembrança daquele momento que ele teve com você dentro do seu atendimento. Então, eu já falei do tato, já falei da imagem, já falei do som, né, do aroma, e a gente tem, peraí, falta mais o paladar. E no paladar, eu gosto de colocar no meu trabalho, por exemplo, o biscoitinho da sorte, né, aquele biscoitinho oriental, que às vezes eles servem em restaurantes orientais também, mas agora eu mudei, a gente pode ir variando, né? Usem a criatividade de vocês, de repente no frio, por exemplo, a gente pode colocar uma bala, mas uma bala com sabor de gengibre e de canela, que ajuda a aquecer o interior do corpo, né? A gente pode colocar um chazinho feito com gengibre e canela, né? Então, isso é uma maneira de estimular o paladar e, ao mesmo tempo, cuidar do seu paciente também, né? E a Silvia, então, comentou que
ela escolhe um profissional de qualquer tipo de serviço para ir através da indicação de uma outra pessoa, onde ela tem confiança nessa outra pessoa, né? Por isso também a importância de que quando nós, massoterapeutas, indicamos algum outro profissional, é importante que a gente tenha experiência, a gente saiba também o resultado que um outro profissional dá, né? Por exemplo, às vezes eu indico que o meu paciente passe com um ortopedista ou com um neurologista, né? É importante saber também para quem que você está indicando o seu paciente para passar também, porque se você indica um profissional ruim, a gente acaba queimando a nossa imagem, né? De alguma forma, porque foi a gente que indicou, né? Então, é um caminho que ele é cercado por todos os lados, então a gente tem que ter uma atenção, né, por todos os lados também. E ela comentou sobre mãos mágicas, né, e percebo muito que os pacientes utilizam esse termo de mãos mágicas, ou ai, parece uma bruxa, a dor sumiu como uma mágica, mas isso não é mágica, né, a gente sabe que são técnicas terapêuticas que dão resultados rápidos, né, e o mágica para ela significa, pelo que eu entendi, sair melhor do que ela chegou, né? E aí ela comenta que já viu outras pessoas que foram em outros profissionais e que a dor piorou, né? É claro, eu mesma, dentro da minha carreira, eu já cometi isso, de ter deixado um paciente com uma dor pior do que ele chegou, mas hoje eu entendo que naquela época foi porque me faltava conhecimento e me faltava prática também, né, de terapêuticas para que eu não fizesse com que isso acontecesse, né? E ela comenta que é preciso cativar, conquistar o corpo do paciente de maneira saudável. Eu achei bem interessante esse relato dela de cativar e conquistar o corpo do paciente, né? Então, não é só a gente ter aquela atenção, né? Para o todo, a gente tem que ter, então, o foco para o todo do paciente, mas com foco também muito para o corpo, né? Quando o paciente fala, quando eu escutei dela, precisa saber cativar e conquistar o corpo do paciente, isso me levou para uma reflexão de eu ainda mais do que já faço, né? Entrar numa conexão ainda muito maior com o corpo desse paciente, né? Eu acho que, por mais que eu já faça isso, a gente sempre pode algo a mais, a gente sempre pode caprichar mais, sempre pode dedicar mais, sempre pode ter um olhar a mais de alguma coisa que às vezes a gente não estava olhando, né? E ela comenta que a gente tem que ter eficiência já na primeira sessão, né? No caso dela, ela falou assim, porque senão o massoterapeuta ele não vai ter uma segunda oportunidade, né? Até alguns pacientes nos dão uma segunda oportunidade, mas isso não quando a gente entrega um resultado negativo, né? Quando a gente entrega um resultado, às vezes não exatamente como o paciente gostaria naquela sessão, mas ele teve uma melhora, né? Ele nos dá uma nova chance, mas às vezes essa melhora é tão pequena ou é tão insignificante para a dor dele que daí às vezes o paciente não nos dá uma chance. Então, por isso a importância de a gente dar o máximo de resultado e saber atender muito bem o nosso paciente já na primeira sessão. Por quê? Porque a gente corre um risco muito grande de perder esse paciente logo de cara, né? Então, aquele assunto de saber fidelizar o nosso paciente, a gente precisa saber escutar o nosso paciente. Então, dentro da minha terapêutica, por exemplo, quando eu vou atender um paciente de primeira vez, às vezes ele já vem com um diagnóstico dentro da medicina ocidental, ele já vem com laudo de diagnóstico para mim, e às vezes o paciente ele sabe o que significa aquilo e às vezes ele nem sabe direito o que significa aquilo. Então eu pergunto para o meu paciente, né? Você sabe o que está acontecendo com o seu corpo, né? Você sabe o que é isso? E às vezes tem paciente que sabe numa profundidade muito grande, e tem pacientes que sabem superficialmente, e às vezes tem pacientes que não têm a mínima noção do que está acontecendo com ele, né? Então é importante
que você pergunte para o seu paciente, caso ele chegue já com um diagnóstico para você, você sabe o que está acontecendo, né, com o seu corpo, você entende essa patologia dentro do seu corpo, ele vai te dar uma resposta. E aí, conforme ele vai te respondendo, você já percebe se ele é profundo ou não, e se ele entende, a gente não vai ficar explicando tudo de novo, uma coisa que ele sabe, né? Se ele entende, a gente não precisa colocar nada. Mas se o paciente não entende ou ele entende muito pouco, é muito importante a gente poder explicar um pouquinho. Nós não somos médicos, mas quando você explica para o paciente, né, na linguagem que ele entende, sobre aquilo que está acontecendo com ele se sente acolhido, e também o paciente, ele se sente entendido, né, que você está sendo, que ele está sendo compreendido por você, porque você entende o que ele está passando, né, então é muito importante. Não que a gente use a sessão de terapia para ficar explicando, não é esse o nosso objetivo, né? Quem sabe das patologias são os médicos, sim, nós da área da saúde também, a gente precisa saber as patologias, né, de uma maneira onde a gente consiga acolher e explicar isso para o nosso paciente. Então, é legal você perguntar para o seu paciente, né? Você sabe o que está acontecendo com o seu corpo em relação a essa doença, em relação a esse desequilíbrio, em relação a essa patologia, né? E se ele sabe, tudo bem, a gente encerra o assunto ali, dá continuidade no nosso atendimento, ou se ele não sabe, você dá uma explicada para ele de uma maneira que ele possa se sentir compreendido e de uma maneira que ele possa se sentir mais seguro do que vai acontecer ali dentro de sala com você, né? E aí depois você continua o seu atendimento, né? E aí depois também a Silvia comentou, né, de uma das vezes que ela veio, que ela não queria que eu utilizasse agulhas, né? E aí ela relata que daí eu fiz uma massagem e que resolveu o problema dela. E é isso, né, pessoal? Às vezes o paciente ele tem muito medo de agulha, às vezes ele não gosta que a gente utilize agulha, isso pode acontecer, né, e com uma certa frequência, tem gente que passa até mal só de você, eu tenho um paciente que só de falar da agulha, ele já pede para eu parar de falar, porque ele já começa a passar mal, né, tem gente que tem muito medo, tem traumas, então, a gente vai trabalhando aos poucos, tem pacientes que eram super resistentes e que hoje são abertos a receber essa terapêutica, mas é fato que a gente, como massoterapeuta, se você trabalha com uma terapêutica que causa um desconforto para o nosso paciente, a gente precisa procurar outras formas de trabalhar com terapêuticas que o paciente se sente confortável e que a gente consiga os mesmos resultados, né? Então, em muitos atendimentos meus, mesmo eu atuando com acupuntura, também em alguns atendimentos, hoje em dia, quando me pedem, né, para não utilizar agulhas, e dependendo do problema do paciente, sim, é possível dar um resultado como se eu tivesse utilizado a acupuntura, e muitas vezes eu não uso, né, o shiatsu, ele é uma ferramenta muito poderosa, porque existe os mesmos pontos, né, só que também só o shiatsu também dentro de uma terapêutica nos limita, né? É uma coisa antagônica, porque só o shiatsu tem um limite de resultado, e também, por exemplo, a gente pensar em utilizar as agulhas, dar o mesmo resultado com o shiatsu e com as agulhas, às vezes a gente fica limitado e às vezes não, às vezes a gente consegue dar o mesmo resultado dentro da terapêutica, dependendo da patologia, dependendo do problema, do tipo do paciente, né? E aí ela utilizou uma palavra que eu acho bastante forte, e por isso que a gente tem que ter um olhar muito grande para isso, que é o desprezo, né? Quando eu perguntei para ela o que faz ela trocar, né, um profissional de algum tipo de serviço por outro, e aí ela comentou de consultas que ela já passou e o médico trata ela com desprezo, né? Ela falou, eu fico até o final da consulta, mas eu não apareço nunca mais, né? Então, é isso, né? É a gente se preocupar com o acolhimento, com o atendimento humanizado, com uma compreensão do paciente, né? Dando, é claro, os resultados dentro da nossa terapêutica, né? Aí ela comenta, ela fala assim que a gente tem que estar atento
com eles, com os pacientes, atento com os pacientes, porque o paciente é exclusivo. E isso é muito importante mesmo. Dentro do meu atendimento, mesmo quando eu estou com problemas pessoais, quando às vezes eu estou meio em desequilíbrio emocional, eu tento me reequilibrar antes de entrar para o atendimento, e de fato, no momento que eu estou atendendo, eu fico 100% focada no meu paciente, 100% focada no que eu preciso fazer, em como eu posso ajudar melhor, em como eu posso fazer um atendimento melhor. Então, eu fico inteira mesmo para o meu paciente, e os pacientes não têm jeito, eles sentem isso. Se a gente estiver lá atendendo e ficar pensando, ai, não vejo a hora de ir embora, né? Ai, tô louca para ir embora, porque hoje eu tenho uma festa, ou se não, porque, ai, não vejo a hora de ficar com meu filho, com a minha filha, com meu marido, e a gente começa a se desconectar do o atendimento, ele perde, né, o valor que, de fato, existe dentro de um valor de um atendimento, né? Então, sempre quando a gente for atender, é muito importante que a gente esteja 100% ali, presente, né, conectados com o nosso paciente, porque assim a gente consegue fazer um atendimento muito mais humanizado, muito mais cuidadoso, muito mais dedicado e com muito mais resultados também. E aí, quando eu perguntei para ela, né, o que a gente precisa fazer para fidelizar logo na primeira sessão, ela falou, né, que precisa de simpatia, que precisa de gentileza, e que precisa saber tratar também já logo na primeira sessão. A importância da gente já dar resultados logo na primeira sessão dos nossos atendimentos, né? E que o profissional tem que atender com seriedade. Seriedade, para mim, significa ter leveza, mas a gente ter responsabilidade, né? Ter responsabilidade dentro daquele atendimento, ou seja, assumir a responsabilidade daquele atendimento que a gente decidiu fazer, né? Então, é você ser responsável por aquilo, por aquele atendimento, pelos resultados da sua terapêutica, por tudo relacionado a você e ao seu atendimento. E e ela fala também do sorriso, né? Isso eu acho bastante importante mesmo também. Eu acho que o sorriso é uma linguagem, né, de uma expressão facial que é muito mais gostoso quando a gente chega nos lugares e as pessoas nos recebem com um sorriso do que quando nos recebem marromenos, né, ou meio envergonhado, meio acanhado, ou meio de mau humor até, né? Então, essa importância do sorriso também. Então, em relação aos comentários que eu queria fazer dessa conversa que eu tive com a Silvia, era isso. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Se quiserem enviar mensagens para mim, de sugestões, tirar dúvidas, enviem para mim. Será um prazer para mim responder. Lembrando que o objetivo aqui desse programa a gente saber fidelizar os nossos pacientes, né? Por isso que eu abro aqui, deixo em aberto para você o ponto de vista que os pacientes, que eu consegui fidelizar o que eles pensam, né? E é isso aí, pessoal. Eu vou terminando, então, hoje por aqui, e até nosso próximo episódio, e um toque de abraço para você.